Estamos aqui com o nosso Ministério Opa, Ministério Opa, e hoje estamos falando sobre o livro de Jó. O Jó é um livro muito importante, muito significativo, um livro que nos traz muitas lições. Por isso, eu peço a atenção de vocês para estarem conosco aqui. Você que não se inscreveu no canal ainda, inscreva no canal, olha, aperte o botãozinho inscrever, escreva, né? E depois sinalize o sininho para ficar aquele meio escurinho, para que você possa receber as notificações. Se possível for, se você achar, se for do seu agrado, dê aí o seu like, esse ok está aí embaixo aí, ok? É de grande valia para nós podermos avançar mais aí para a propagação do Evangelho. Vamos lá? Hoje nós estamos na lição 10, e o tema dessa lição 10 é: se pequei, que mal te fiz? O capítulo está no capítulo 7 de Jó, verso 1 até o 21. Vamos aqui dar sequência, a Bíblia aqui também já está aberta já, para podermos fazer fazer alguma observação. Ok, vamos lá. A introdução diz assim: esse capítulo dá continuidade ao discurso de Jó, indagando e discutindo os motivos que teriam levado Deus a tratá-lo desta maneira. No capítulo anterior, nós podemos ver, que foi falado, o Jó, ele veio dar a sua, se eu posso entender que seja isso, réplica, depois das palavras de Elifaz, e agora ele entra em ação no capítulo 6, como nós falamos semana passada, e agora o capítulo 7 também dá sequência. O capítulo 7 agora, ele é uma coisa muito mais pessoal aqui com o próprio Deus, Jó, sempre deixando bem claro, Jó não blasfema contra Deus. Ele apenas indaga a Deus por causa da situação que ele está vivendo, E aqui que nós sempre temos falado aqui, que não vamos também entrar no extremo, de dizer que Jó está sendo muito radical. Não, radical é porque você não passou por que está passando, Também nós passamos por coisa tão mínima, como nós já mencionamos aqui, eu gosto de repetir, tão mínima, já queremos chutar o balde. Imagine perder tudo que tem, perder 10 filhos, perder saúde, tá todo o corpo todo coberto de chagas. E aí? Como é que você se comportaria, Vamos lá para os comentários. Essa seção do discurso de Jó se diferencia da anterior por causa da pessoa para quem ele dirige as suas palavras. No capítulo anterior, ele responde a Elifaz, conforme somos informados pelo narrador. Mas aqui as palavras são provavelmente dirigidas a Deus. Essa percepção fica evidente quando o pronome da segunda pessoa do singular começa a ser utilizado, no verso 7, lembra-te, no verso 20, no capítulo 7, que mal te fiz, e no versículo 19 até quando não apartarás de mim a tua vista. Jó, ele começa a ser envolvido com as palavras que ele faz, e infelizmente eu acredito que essas coisas, que sempre querem nos apontar, dizer que nós somos isso, nós estamos passando por causa disso ou daquilo, isso tende de alguma forma a nos influenciar. E de alguma forma percebemos aqui que já estava influenciando Jó, e Jó já estava pensando exatamente que ele tinha feito alguma coisa errada diante de Deus, Vamos ler e ver que não foi esse o caso, mas a situação estava ali, na vida de Jó. Ele estava pensando sobre isso, e esse é o cuidado que eu particularmente passo para você também. Isso vale também para mim também, e às vezes a gente acaba sendo influenciado por aquilo, e a gente tem que entender a lógica de Deus, não a lógica humana, o que ele pensa, o que ele acha, o que Deus acha, E tomar muito cuidado para nós não sermos influenciados a pensar que realmente cometemos algo ruim, da qual estamos assim por causa disso. Agora é bom
Tem que fazer avaliações também, porque às vezes pode ser que alguma coisa Deus está querendo nos ensinar, né? Vamos lá? Nós temos aqui o primeiro ponto, que é: a vida é penosa. O capítulo 7, verso 1 diz o seguinte: não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista? Então, agora Jó, ele começa a fazer o seu pronunciamento de amargura da situação que está vivendo. Vamos ler aqui. A primeira justificativa para o pronunciamento amargurado de Jó é a vida penosa do ser humano em geral, e principalmente a sua, a qual ele descreve com maiores detalhes. A vida penosa do ser humano em geral é comparada como diarista do que trabalha para o sustento de cada dia, e como de escravo que trabalha no sol e anseia por uma sombra. No seu caso particular, a situação é descrita de maneira bem mais trágica. Primeiro, ele confessa que não consegue mais dormir. Ele passa a noite revolvendo na cama, sem poder dormir por causa das feridas do seu corpo. Ao deitar-me, aí ele fala aqui no verso 4, verso 5, que diz assim: ao deitar-me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa. Estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. O Jó agora, ele está vendo a sua situação, ele, de uma forma que, às vezes, como diz aqui, olha, às vezes somos tentados a observar mais detalhes do discurso e nos esquecermos de sua situação física está muitíssimo abalada. Jó estava abalado, estava numa situação difícil. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, muito importante. A gente tem que aprender. O livro de Jó nos ensina isso. Talvez você não esteja na situação de Jó, nas provações, nos sofrimentos. Talvez você esteja na posição dos amigos de Jó. Essa é uma situação que nós temos que sempre frisar aqui e sempre colocar bem claro, para a gente não se colocar nessa situação de querermos julgar as pessoas por aquilo que elas estão passando. Ela está nessa situação por causa disso, por causa daquilo, né? E às vezes não é. Então é por isso que a gente não temos certeza, e por nós não termos certeza, é melhor nós não ficarmos aí fazendo qualquer comentário em cima de outras pessoas. É por isso que Jesus disse, né? É um princípio que Jesus ensinou no capítulo 7, olha só que coincidência, né? Capítulo 7, capítulo 7. Capítulo 7 de Mateus: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Aí ele acrescenta de uma forma bem clara: na mesma forma que vocês julgam, da forma também serão julgados. Vamos tomar cuidado com isso, muito cuidado com isso, tá? Jó estava agora vendo a vida dele numa forma bem difícil, né? E alguns até estudiosos afirmam dizer que Jó estava num delírio, né? Né? E falando coisa por coisa. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Às vezes isso não tem uma forma como provar isso. Eu não estava lá, você não estava lá, né? Mas a situação é difícil demais. Vamos concordar com isso, né? Precisamos concordar com isso, né? Vamos para o segundo ponto. Porque a minha vida é um sopro. Versículo 7, que diz assim: lembra-te, ó Deus, que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Jó chegou a uma situação que ele não tinha mais nenhuma perspectiva de ser feliz. Você já passou por isso? Eu já passei por isso, né? Você também já esteja passando por isso ou já passou por isso, e sabe muito bem descrever, mais ou menos, vamos sempre dizer sim, porque a situação de Jó é muito diferente do que nós já passamos, que foi a dele muito pior, e bota pior nisso do que você e eu já passamos. Vamos lá. A segunda justificativa
apresentada por Jó, por ter falado na angústia do seu espírito, é a brevidade da vida. O argumento da brevidade da vida está relacionado com o que já foi dito anteriormente com respeito à demora para o Senhor colocar um fim em sua vida. Ele vem trazendo isso, né? Trazendo isso desde o capítulo 3 para a sua vida. Ele... e não é... Eu sempre vou dizer assim, não, ele não está blasfemando aqui contra Deus. Não está aqui reclamando com Deus. Ele está dizendo que a situação dele para viver da forma que ele está vivendo, não tem justificativa ele ficar vivo. Para que ficar vivo? Para quê? Vai ficar penando, sofrendo? É como algumas pessoas que estão lá no leito. Você que está no leito, talvez você possa compartilhar com alguém que está no leito de hospital nesse momento, talvez pensando como Jó. Eu estou aqui acamado, eu estou aqui internado há dias, na situação crítica, né? E eu prefiro morrer. Calma que nem tudo é o fim, como não foi na vida de Jó. Nem tudo é o fim. As soluções existem. Existe, como diz lá o velho ditado, né, antigo, né, existe uma luz no final do túnel, né? Eu me lembro que quando eu estava trabalhando, e o túnel aqui de liga Itacuruçá a Muriqui, né? Eu não sabia, geralmente a gente anda com o carro não com o farol ligado durante o dia. E quando eu entrei no túnel, gente, estava um breu, eu fiquei desesperado, né? Eu até troquei, não sabia nem aonde mais ligava a luz do carro mais. E liguei a luz, aí fiquei mais tranquilo. Pensa, Jesus é a luz, o Espírito Santo é a luz que nos guia em meio à escuridão da vida. E Ele quer nos dar essa direção. Por isso que quando nós estivermos lá naquela situação crítica, lembra que Deus tem ainda a solução. Então Jó não pensava assim. Vamos continuar aqui nosso raciocínio aqui. Nesse trecho do seu discurso, o argumento da brevidade da vida relacionado com outra coisa, a saber, o valor memorial de seu sofrimento. Em outras palavras, se ainda não foi do agrado de Deus tirar a sua vida, deve ser porque Ele ainda quer que os outros vejam o que está acontecendo com ele. Assim, Jó considera a situação em relação ao olhar humano assim. Em primeiro lugar, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Qual a vontade de manter alguém com a vida, e se não há mais esperança de uma recuperação. Na visão de Jó, os seus olhos é terminal e irreversível, logo não justifica protelar o inevitável. Para que viver? Talvez esteja alguém aqui pensando assim, ou você já ouviu alguém? Compartilha com eles. Segundo lugar, os olhos do que agora me veem não me verão mais. Se a finalidade da demora é a chance para que os outros observem a sua vida, só argumenta que em breve eles não verão mais e se esquecerão rapidamente de tudo que viram. Por que então protelar a dor? Né? É um inevitável. Para que protelar o inevitável? Por que protelar a dor? Se mais tarde eu vou morrer mesmo e as pessoas não vão mais lembrar nem de mim mais. Né? Às vezes, você consegue assimilar isso com alguém ou com você mesmo? Eu tenho sempre me assimilado a essas coisas, né? Já passei por situação tão difícil que a vontade era que, realmente, por que protelar, Jesus? Por que demorar se eu não tenho mais utilidade? É o que o Jó estava falando. Eu não tenho mais utilidade nessa terra. Manda para fora logo, tira logo a vida. Em terceiro lugar, os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Eu creio que esta parte do discurso de Jó foi feita numa de suas orações antes de se deitar, quando ele não mais acreditava que veria a luz do novo dia. Isto é, vou amanhecer, quem sabe eu vou dormir agora e não vou amanhecer mais. Gente, é justamente isso que muitas pessoas que vivem esse no teor da dor é que querem, que pensam. Vou dormir agora, quem sabe
amanhã eu já não acordo mais e acabou tudo isso, né? E Jó estava nessa situação crítica, né? Então, aí diz, a possível razão para o seu prolongamento de sofrimento seria que Deus estivesse interessado em observar alguma coisa. Bom, já observou já? Não, observando? Então vamos lá. Mas o propósito era muito maior do que Jó poderia pensar. Aí vem o terceiro ponto. Aí eu não vou ler todo, porque é do versículo 11 até o 21. O tema, esse ponto é a confissão de uma alma amargurada. Agora, você perguntou o que é o homem? O que é o homem? Nós temos aqui alguns, Salmo, capítulo 8 e verso 4, que o salmista diz sobre o que é o homem. Ele fala assim, olha, o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que te visites? O que é o homem? O homem é apenas o pó, é a erva, que hoje está tão verde, tão maravilhosa, a flor tão bela, mas amanhã pode se murchar e se acabar e nunca mais se lembrarão dele. Esse é o homem, né? Nós temos aqui 5 perguntas fundamentais na confissão de Jó. E essas perguntas devem sempre estar, né, sempre ativa, bem precisa e entendida para o nosso dia a dia. Talvez seja a sua pergunta também do dia a dia. Vamos lá. Acaso sou eu um monstro marinho? Né? A segunda, o que é o homem para que tanto se estime? A terceira pergunta, até quando não apartarás de mim a tua vista? Quarta pergunta, se pequei, que mal te fiz a ti? A quinta pergunta, por que não perdoas as minhas transgressões? Jó chegou ao ponto de entender que ele tinha pecado mesmo. É aquela conversa fiada do Elifaz, né? Infelizmente, o Elifaz, ele estava lá, né, envolvendo Jó nessa situação toda. É que eu falo, toma cuidado, gente. Não coloque mais carga pesada, não pese mais nos ombros das pessoas que estão vivendo uma situação difícil. Nessa hora, é melhor nem que fale mais nada, do que fazer o que ele fez e vamos ver de Bildade ele faz, né? Bildade e outros mais que vão vir aí, né? E vamos ver esses caras, né? Nós temos aqui a situação de ele faz, tem humildade, tem um outro também né? Então vamos tentar aí não entrar nesses métodos deles. E faz, como nós já dizemos, era o mais culto, mais maduro, entre aspas, dizer assim, né? Que achava as coisas muito certas, eu tinha que ser as coisas certas. E conhecemos muitas pessoas assim que sempre vão querer achar uma razão de uma culpa em alguém que esteja numa situação como o caso de Jó. Mesmo que exista, mesmo que ele tenha, você conheça que ele tenha feito, isso não justifica você mencionar isso, né? Nós não podemos nem pensar que a razão seja essa. Deus tem os seus propósitos. Deus conhece, não conhecia a vida de Jó. Vamos lá? Com essas 5 perguntas, sem saber, pergunta de Jó, as 5 perguntas, Jó, sem saber, detecta todas as possibilidades de que o seu caso não é o que os amigos estão tentando provar. Primeiro, ele não é um monstro marinho que justificasse uma investida tão brutal e repentina contra a sua vida. O tratamento é desproporcional. A intensidade é demasiadamente maior que o necessário para punir o pecado de um homem que esforça para andar nos caminhos do Senhor. Nesse ponto, Jó revela que seu sofrimento vai além da dor física que poderia ser remediada com uma noite de descanso, o ponto máximo da angústia é causada pelo próprio Deus. Tendo aqui, né, o versículo 14, que ele fala assim: então me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Jó
estava descrevendo exatamente essa dor, né? Ainda que possamos saber com certeza a origem de tal opressão, se Deus ou Satanás, a realidade provocada por ele levá-lo a preferir a morte, ter de continuar a tortura. Aí no verso 15 ele fala: por isso prefiro ser estrangulado antes a morte do que a tortura. E não morrer do que está vivendo, que eu estou vivendo, né? Tudo. E aqui nós podemos ver que a dor aqui, tudo tem a ver com a alma e não com o corpo. O que doía mais em Jó, nesse momento, que ele descreve aqui, é a dor da alma que ele estava sentindo lá dentro, de tudo do que ele está vivendo. Aqueles 7 dias foram muito predominantes, ele pensou muito sobre isso e viu que talvez fosse isso, a dor. Porque a dor física ela pode ser cessada com calmante, com remédio, mas a dor da alma não. A dor da alma, ela perdura, ela machuca, ela dói muito, muito mesmo. Vamos lá, a segunda pergunta de Jó pode ser lida de várias maneiras. Quando ele indaga: o que é o homem para que tanto estima? A resposta esperada se argumenta de que ele não é nada. É uma criatura muito pequena para que Deus gaste tempo para visitá-lo, castigando-o cada amanhã. Isto é, eu não sou nada e Deus não vai se importar e ficar vendo aqui, né, comigo. Ele não está nem aí mais para mim. Mas quantas vezes nós ouvimos essas coisas? Entendendo como o livro de Jó, ele é muito importante, né? Muito importante. Então, eu li aqui uma coisa aqui muito interessante que eu queria passar para vocês. Eu até sobrinha. Deus não nos criou para sermos tentados, mas quando somos testados, sabemos que fomos por Ele criados. Interessante. Deus não criou você para ser tentado. Seria uma coisa muito... Deus seria perfeito a fazer isso. Não. Deus criou a gente para podermos adorar Ele, para bendizê-lo, para poder viver em paz, em relacionamento com Ele. A tentação veio e somos tentados por conta do pecado, por conta daquilo que nós vivemos erradamente, ou que vimos lá de Adão e Eva, né? Agora, quando somos testados, aí nós sabemos que porque fomos por Ele criados, para vivermos a glória dEle, a plenitude dEle. A tentação é nada mais do que menos uma forma de nos levar mais próximo dEle e entendermos Ele melhor. É na tentação que vamos ver o poder de Deus, a ação de Deus, né? Temos aqui mais uma coisa sublinhada que legal. Jó não está negando a Deus e nem blasfemando contra Ele, mas está achando muito estranho a mudança repentina e injustificada do comportamento de Deus para com ele. Pior do que ser surpreendido por um comportamento estranho de um velho amigo é ter de enfrentar uma surpresa sem saber o motivo. É que nós vivemos diariamente. Talvez não seja a razão, né? Porque por causa daquilo, as provações, as situações adversas que passamos, ela tem as suas razões. E Deus sabe e vai discerni-las, ou melhor, vai revelá-las mais tarde. É por isso que temos que tomar cuidado, né? É por isso que Paulo, hoje eu não estou com no meu notebook, eu tenho que abrir a Bíblia, né? Romanos, capítulo 8, verso 18, que diz o seguinte: tenho para mim, porque tenho... Melhor, deixa eu ler direto. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Nada pode comparar o que nós passamos com o que Deus tem revelado para a gente. Mas você sabe, mas eu não sei, pastor, por que eu estou passando por isso? Não, gente, simplesmente devemos crer em Deus, como fez Abraão, como fez Moisés, como fez Davi e outros mais homens da Bíblia.
Gente, quer ver um exemplo prático disso? José. José sabia porque estava passando por tudo aquilo? Gente, era um problema atrás do outro. Era uma pancada atrás da outra. Mas mesmo assim, ele se manteve a sua fé em Deus, acreditando em Deus. Fazia as coisas com um agrado, né? Lá foi vendido como escravo na casa de Potifar, trabalhou e Deus, intermédio dele, abençoou a casa de Potifar. E aí houve aquele problema todo com a mulher de Potifar, ele foi preso, chegou na prisão, Deus abençoou ele lá na prisão. Entendendo? Vamos tirar das circunstâncias uma coisa boa. Coisa boa. Vamos lá. Deus e Jó gozavam de uma profunda intimidade antes dessas coisas acontecerem, como ele dirá mais adiante. Olha só, esse versículo interessante, Jó 29, né? Abre aí, amado. Hoje eu estou sem computador, então hoje eu tenho que desfolhar a Bíblia, né? Jó 29, versículo 2 a 5. Abra aí, meu amado, abra aí. Diz assim: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda e quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Então aqui Jó, ele descreve que ele tinha um relacionamento com Deus. Então, aquela coisa lá de Satanás fazer as coisas erradas lá, falar coisas, insinuar coisas, né? Então, não confere. O Jó, o testemunho que Deus dá de Jó, confere justamente nessa passagem, no capítulo 29, versos 2 a 5, que nós lemos aqui agora. Ok? Vamos lá. Há duas evidências de que Jó não desistiu desta amizade. Mesmo assim, Jó não desistiu da amizade com Deus. Lembrando vocês que Jó não blasfemou contra Deus. Não, achou, Senhor, eu estou aqui mesmo nessa miséria de vida. Eu não sou útil para ti, então me leve. Isso também é relacionamento. Vamos lá. A primeiro, ele quer saber o que foi que ele fez contra Deus. 7:20, né? Vamos lá. Capítulo 7, versículo 20, diz assim: Se pequei, que mal fiz a ti? O resplendor da humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Observe que Jó não tem nenhuma dificuldade de admitir que tenha cometido algum pecado que pudesse apresentar como razão que está acontecendo. Mas se esse for o caso, ele quer saber qual foi. Então eu não sei o que eu fiz, mas pode ser que eu fiz alguma coisa errada. Então Jó aqui mostra, né, claramente que ele ainda estava em um relacionamento com Deus, ele conhecia Deus, porque só conhece a Deus quem se relaciona com ele. Então Jó tinha essa precisão de conhecimento de Deus, né? Então ele sabia, ele conhecia Deus. É isso que nós precisamos hoje. Por mais que as coisas sejam difíceis, continue adorando o Senhor. Como disse anteriormente, Jó não tinha problema de admitir o seu erro. Seu problema é não saber o que exatamente teria causado tanto agravo numa amizade construída com temor e integridade. O que foi? Eu fiz para poder o Senhor virar as costas para mim? Essa pergunta muitas pessoas fazem. O que eu fiz, Senhor? Eu estava tão bem, de repente, as coisas todas se foram-se embora. Acabou tudo, né? Olha lá. O fato de Jó ter pecado, não faz com que Deus mude o seu caráter e deixe de ser um Deus perdoador. Jó sabe que o pecado arrependido comparece diante de Deus e suplica seu perdão, como Jó costumeiramente fazia pelos possíveis pecados de seus filhos. Jó tinha essa consciência. Eu pequei. Se talvez
eu não sabia o que meus filhos faziam, mas eu estava lá, né, intercedendo por eles. E assim Jó também fazia por ele. Ele sabia o caráter de Deus, ele conhecia o caráter de Deus, né? Quando a coisa muda na nossa vida, né, vamos entender que o caráter de Deus nunca vai mudar. Deus vai ter o mesmo olhar para nós. Por mais que nós erramos, por mais que nós pecamos, Deus sempre vai manter. E quando você conhece o caráter de Deus, as coisas nunca vão mudar, né? Em relação você com Deus, nós com Deus, é esse entendimento. Talvez as circunstâncias elas estejam dando a entender alguma coisa que está fora do lugar, mas quando nós conhecemos o caráter de Deus, isso não muda, né? Não muda porque a gente sabe, né, que Deus ele continua olhando para a gente com muito carinho. Essa é a suspeição de que algo está temporariamente fora do padrão de Deus, que faz com que Jó continua crendo. Jó não deixa de crer em Deus. Aqui deixa bem claro isso, na passagem que nós lemos aqui. Ele não deixa de crer em Deus. Ele acredita em Deus. Por isso que essa ideia que Jó foi paciente, que Jó chutou balde, Jó não chutou balde. Gente, vamos colocar, eu repito isso todas as nossas aulas, eu estou aqui falando isso. Jó não chutou o balde. Jó estava numa situação muito crítica, né? Então, por isso que precisamos ter cautela, até com as outras pessoas, para poder falar com elas. Vamos terminar? O verso 21 diz o seguinte: por que não perdoas a minha transgressão e não tiras as minhas iniquidades? Por quê? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Com essas palavras, o cenário de uma morte iminente parece tomar conta de Jó. Ele não acredita que terá mais uma oportunidade de acordar e ver a luz do dia, contemplando a mesma miséria que acompanha até o momento. Essa me parece ser a razão por que ele decidiu falar sem mais reprimir a boca, mas suspeita de que se ele não fizer isso, agora não terá mais outra chance. Eu vou falar, eu sei que amanhã eu não amanheça mais em vida. E Jó, ele procura aqui sempre mostrar que ele está próximo da morte. Quantas vezes nós estamos vivendo a mesma situação? Estou próximo da morte, eu vou morrer. Mas não sabemos qual é o propósito de Deus nessa situação toda, nem Jó sabia, e nós também não sabemos. Por isso, vamos aprender com esse livro. Te convido a ficar comigo aqui até o final. Estamos na 10ª lição hoje, são 48, então faltam 38 semanas para podermos ainda conversar sobre esse livro aí. Deus nos abençoe, até a próxima aula, até a semana que vem, para podermos dar continuidade aqui. O nosso trabalho aqui é abençoado por Deus, né? E esse livro aqui, que eu não apresentei no início, como se apresenta, que é Integridade Apesar de Tudo. Deus abençoe.